CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, os companheiros aqui presentes, bom dia que nos acompanha de casa. Nós estamos estudando o nosso Evangelho, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje nós vamos continuar a partir do item 6, a fé religiosa, condição de fé inabalável. Mas nós vamos usar como página de abertura o item 8, a parábola da figueira seca. Como sempre, as parábolas nos causam assim alguma preocupação, a gente de entendimento. Então a gente lê agora e depois analisa, né? Então eu vou pedir para o Guilherme ler para a gente, tá, Guilherme? O item 8, a parábola da figueira seca. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca? E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente de que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 22. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, espíritos queridos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, que nos amparam sempre, que nos estimulam a continuar estudando a nossa tão amada doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para estudar o nosso Evangelho, que tanto nos esclarece, que tanto nos aponta horizontes melhores em nossa vida. Então nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, iniciando tão bem o nosso dia, dentro desse estudo tão esclarecedor. E te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe a nossa boa vontade em estudar os teus ensinamentos, as leis divinas. Abençoa, Senhor, esta casa que nos acolhe, sempre de braços abertos. E abençoa todos aqueles que acompanham os estudos da nossa casa. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido altivo, em nome de Antônio de Aquino, de Emanuel, patrono do nosso curso, e desses espíritos amorosos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom, nós vamos partir do item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Porque nós vimos lá no item 1, quando aquele homem traz o filho que é lunático e os discípulos nada puderam fazer, Jesus falou: vocês não puderam fazer nada por causa da sua incredulidade. E aí nós fizemos um comentário bom aqui semana passada a respeito da fé inabalável, né? Que juntamente com o amor, né, demos exemplo quando um pai ou uma mãe vê um filho sentindo dor, né, eles abraçam o filho, botam a mão no local que dói, faz uma oração e, em geral, o filho adormece, se acalma e a dor fica serena. É pelo amor e pela fé que acontece isso, né? Então vamos lá para o item 6, vamos ver o que nós vamos estudar hoje. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões
tem seus artigos de fé. O que é isso? Os dogmas particulares, né? Cada religião tem a sua maneira de agir. Nós temos o passe, né? A gente coloca nossas mãos, fazemos o nosso gestual para dar o passe, né? O católico passa na porta da igreja, ele faz o sinal da cruz. Quando entra na igreja, ele ajoelha, não é isso? O evangélico, não sei muito bem os dogmas deles, mas eles têm. Então, toda religião tem seus dogmas. Isso são os seus dogmas particulares, né? Nós que somos espíritas temos a nossa maneira de agir, mas a gente, quando passa na porta de uma igreja, a gente já não faz o sinal da cruz, porque para nós não tem o mesmo significado. A gente respeita o que eles fazem, porque é o que eles entendem, como eles também têm que respeitar o nosso, né? Quando vem já aconteceu de vir uma pessoa pela primeira vez à casa espírita e dizer assim: eu não quero tomar o passe. Então a gente delicadamente pede à pessoa que se sente um pouquinho mais afastado para não atrapalhar o médium, que o médium vai dar passe naquela fileira. De repente um diz assim: eu não quero tomar passe. Isso interrompe até a concentração do médium, né? Então a gente pede gentilmente que a pessoa então se sente um pouco afastado. Mas ele, com o tempo, a gente acredita que ele vai aceitar de tomar o passe. Faz um bem enorme, né? Até entender que aquilo faz bem, vai acabar aceitando. Então é isso aí, são os dogmas particulares, né? Então vamos lá. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. E é o que nós combatemos isso. A nossa fé é raciocinada, né? Kardec nos faz raciocinar. É um espírito inteligentíssimo, escreve no Evangelho e nos outros livros do Pentateuco, né? Os 5 livros que a gente mais estuda, que a gente chama de Pentateuco. Ele escreve coisas tão maravilhosas que a gente diz: como é que inteligência é essa, né? Numa época tão antiga, tão antes de nós, e com essa inteligência maravilhosa que nós, hoje, no século que estamos, a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. Não é isso? Então, ele quer que a nossa fé seja raciocinada, porque a fé cega leva ao fanatismo. Ele diz assim: ó, isso aqui é assim porque é. Hoje, criança, você não pode dizer isso. Mas é por quê? Eles querem saber o porquê. Se a criança quer saber o porquê, por que nós não vamos querer saber o porquê? Nós mais ainda, né? Não podemos aceitar uma coisa imposta. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. E quando ele fala aqui, nada tem a temer do progresso das luzes, nós somos regidos pela lei do progresso. A ciência, como tudo, é regido pela lei do progresso. E hoje, os médicos, né, os cientistas, estão percebendo que existe mais alguma coisa além deste corpo, né? Eu já comentei com vocês, o bom médico homeopata, ele faz um teste na primeira consulta, que é o exame lá, a anamnese, que leva 1h30. Sei porque eu tenho um sobrinho que é homeopata e ele diz isso. Na primeira consulta tem que se ter essa conversa com o paciente para conhecer o paciente, para depois ele pensar em receitar. Isso deveria ser feito por todas as linhas, e não só da homeopatia, né? Devia ser feito assim. Então, como há faculdades que já estão começando a estudar, falar a respeito do espiritualismo, porque é importante, o médico, você chega no médico: doutor, estou com uma dor de cabeça, ele dá, então toma lá um analgésico. Não é assim. Por que você está com dor de cabeça? Em geral tem um motivo emocional nisso aí. Então era preciso que fosse uma coisa mais profunda, mas precisa que o médico queira se dedicar, né? Para poder a gente se expor e ser consultado, ser receitado corretamente, né? Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. O que é preconizar? É você afirmar. É dizer com firmeza: isso aí é porque é.
Acabou, é porque eu estou dizendo. Isso é uma vaidade, é um orgulho, né? Então, não se pode aceitar uma coisa dessa. Nós temos que entender. E a nossa doutrina espírita, ela faz isso para nós. Ela tem só da gente ver as bases da doutrina espírita, né? Que é diferente de uma religião que vai preconizar a fé cega, né? Nós temos a ideia de Deus, né? Nós temos a ideia da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da pluralidade das nossas existências. Então, são coisas que a gente diz assim, mas existe isso? Como é que é isso? Eu preciso entender. Para eu entender, eu tenho que estudar. Então, não basta a gente vir aqui de ficar num horário assim de 9 às 10 e ir embora para casa. Alguma coisa tem que ficar. Alguma coisa. Eu sempre eu digo isso, né? A gente tem que sair daqui, que alguém lá fora perguntar assim, o que vocês viram? O que vocês estudaram hoje lá? O que vocês aprenderam? Alguma coisa tem que ficar. Até quando chegar em casa, né? Aquela pessoa da família que não acompanha, que não quer, que vai acordar cedo, hoje é domingo, não quero ir. Se disser assim, hoje o que você viu lá? O que você aprendeu lá? A gente tem que ter alguma coisa para dizer, né? E isso é importante. Às vezes, numa outra casa religiosa, se a pessoa sair, não souber repetir o que foi que ouviu lá, mas repetir com entendimento, não é repetir como um papagaio, é com entendimento. Fala, Úrsula. Isso que a senhora está falando, né? Eu volto a falar da minha filha, que eu falei que ela não acredita em Deus, né? Ela diz que não acredita em Deus. E aí, ela tem se ligado muito mais a mim esses dias, né? E aí, ontem ela, mãe, eu tô com saudade de você, será que eu vou morrer? Eu falei, vai. Aí ela se jogou. Aí, mãe, como assim? Eu falei, você deu essa boa notícia para ela. Aí ela, mãe, eu não gosto quando você fala essas coisas. Eu falei, eu já falei de você que eu sou espírita, que eu estou estudando. Você não quer saber das coisas que eu estou aprendendo, mas um dia você vai despertar para isso. Aí ela, não quero falar sobre isso não. Também. Respeitei. Isso. Só que eu tenho o hábito de ver muitas palestras, eu estudo muito pelo YouTube, né? Então eu vejo muita palestra, vejo muito estudo do livro dos médiuns, nossa, e acabo dormindo. Ela, como deitou ao meu lado ontem, ela se permitiu, porque antigamente, mãe, tira isso. Ela foi pro meu quarto, deitou na minha cama, que estava com saudade de mim, deitou, não se incomodou com o que estava escutando e ainda prestou atenção. Meu Deus. Isso, vai deixando, Isso mesmo. Vamos lá. Diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que, se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Foi o que você acabou de falar, né, Úrsula? A fé não se impõe, é uma conquista, né? É preciso que a pessoa vá aos pouquinhos, até seguindo o exemplo. Se a gente quer que a nossa filha, nosso filho tenha fé, nós temos que servir de exemplo. Gente, é difícil você ser exemplo 24 horas. Mas tem que pensar assim, olha, se eu der uma escorregada agora, é o que a Úrsula falou ali. Se a Úrsula der uma escorregada, a filha vai dizer, não está adiantando nada isso que você está estudando, né? Vai logo dar uma cobrada. Então, respira fundo e se mantém firme no exemplo. Então, a fé não se impõe e a fé não se receita. Eu não posso chegar perto de uma pessoa amiga e dizer assim, você precisa ter fé. Ela vai dizer, eu preciso, mas não tem. Não é? Não é uma receitinha. Não, ela não se receita, mas se adquire. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Ela está à disposição de todos, é só querer. É só usar a nossa potência da nossa alma, que é a vontade, não é? Aquele filósofo que fala muito aí na televisão, ele fala, eu tenho inveja de quem tem fé. A fé está aí, é só querer, não é? É só querer. Um homem inteligentíssimo, faz palestras pelo mundo todo e diz que tem inveja de quem tem fé. Não me contaram, eu escutei, eu vi falando isso. Está aí, a fé está aqui, olha só. Mas eu tenho que adquirir, eu tenho que conquistar, eu tenho que estudar, aprender, analisar, né? Para eu seguir os bons exemplos. Nós falamos de verdades espirituais fundamentais. Verdades espirituais fundamentais, quais são?
as bases da doutrina espírita. A reencarnação, a pluralidade dos mundos, a ideia de Deus, né? São as verdades espirituais, são as bases da doutrina. E não desta ou daquela criança particular. Não é a fé que deve ir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé. E se a procurarem, com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem: não desejamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o fazem apenas com os lábios, não com o coração, visto que, ao dizerem isso, eles fecham os ouvidos. E é isso mesmo, né? Não quer ouvir, não quer entender, não quer aprender, não quer se analisar, não quer se reformar intimamente, né? As provas, no entanto, são muitas à volta deles, porque então se recusam a vê-las. Em uns é pela indiferença, em outros pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos, e na maioria pelo orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior que os faria inclinar-se diante dele. Então, olha só, a dificuldade de uns é a indiferença. A dificuldade de outros é o medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Porque muita gente diz assim, quando a gente fala em reforma íntima, a doutrina espírita tem esse problema, né? Eu gosto de fazer isso, aquilo, outro, e não pode. Não, a doutrina espírita não te proíbe de nada. Ela só mostra que você tem consciência, que você tem que ouvir a voz da consciência e que você tem que pensar, se eu fizer isso, será que Deus está gostando? Né? Será que Deus está me aprovando ou está... Coitadinha dela, continua errando, né? Então eu tenho que pensar nisso, mas a doutrina espírita não diz, você não pode isso, você não encontra isso em livro nenhum. Apenas ele mostra o que é correto fazer. Agora você tem livre-arbítrio para fazer da sua vida o que você quiser. Agora vai arcar com as consequências. Nós temos o mérito das coisas boas e o demérito dos erros, não tem jeito. Postura, uma mudança de mau hábito, né? É. A perceber que a intenção dele é melhorar você, é melhorar. Até estranha, né? É. Você? É. É a mudança de hábito, é o que ele está dizendo aqui. É a mudança de hábito, que a gente tem que pensar nisso, né? E ele diz que você, em geral, não quer mudar os seus hábitos por orgulho, não é? É por orgulho. E aí ele diz que porque isso faria você se inclinar diante dele. Por orgulho, por vaidade, você não quer fazer isso. Entre algumas pessoas, a fé, de alguma forma, parece inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. E a gente vê isso nas crianças, na evangelização. Tem crianças que têm mais facilidade logo de criar os hábitos disciplinares, né? Elas aprendem com mais... Olha que a evangelização, a criança vem aqui uma vez por semana. É muito pouco tempo para a criança mudar, mas ela está pronta para mudar. Enquanto tem outros que são rebeldes, você vai ficar o ano inteiro que nem aluno de escola. Tem uns que logo nos primeiros dias eles já sabem o seu lugar, o seu momento de falar, já respeitam as regras da sala de aula. Tem outros que você luta com ele o ano inteirinho. É a rebeldia do espírito, não é isso? Então, a criança, como eu estou falando aqui, alguns que a forma a fé já é inata.
e já vem já desde de pequeno com aquilo. Eu tenho um sobrinho, neto, que com 6 anos teve uma briga na escola de colegas e ele foi apartar. E nisso ele caiu e rasgou a calça dele. Chegou em casa com a calça rasgada, que ele foi. E teve uma briga lá, e eu fui separar, eles me empurraram, rasgaram. Aí a mãe falou, e você não reagiu? Aí ele falou, não, porque eu estou aprendendo no Centro Espírita Leon Denis, o centrinho das crianças, era o Celdinho. Não, porque eu estou aprendendo no Celdinho que não é isso que tem que fazer. Então, entendeu? Hoje ele está com 32 anos e é grande lá no Leon Denis. Responsável por uma porção de tarefas lá dentro. Porque foi criado ali dentro. Olha como a evangelização ajuda a beça, né? Ajuda no trabalho com os pais, inclusive. É. E expliquei para ele o porquê daquela sintonia, o porquê que acontecia aquelas coisas. Tentei explicar na linguagem dele. Ah, tá bom, passou. No outro dia passou pouco tempo e um dia ele chegou para mim e falou assim, tia, você sabia que hoje eu ia atravessar a rua, tinha um ônibus parado, eu escutei o barulho da moto. Eu falei, e aí? Ele, não, eu parei. Eu falei, pô, no meio da rua? Ele, não, tia, eu parei porque eu lembrei que a senhora falou que não se deve atravessar nem atrás nem na frente do ônibus, tem que esperar o sinal fechar para atravessar. Porque o acidente que o seu filho ocorreu por causa disso, apesar que ele foi para salvar a vida dele, né, tia? Aprendeu. Numa aula de teatro, eu fazendo a coisa com ele. E quantos ouvem a mesma coisa e entra por aqui e sai por aqui? Não segue, né? Vamos lá. Em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade, sinal menos evidente de uma natureza em atraso. É sinal não menos evidente. É isso As aí. primeiras... Pode continuar. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. É aquelas que não têm dificuldade de seguir as regras, né? Que aprendeu, porque já traz uma bagagem iniciada, né? As segundas têm tudo a aprender, sua educação está por fazer. Ela, porém, se fará. E se não for terminada nesta existência, será em uma outra. Esse ela é quem? É a educação. Essa educação, porém, se fará. Se não for nessa existência, será numa outra. Mas é tão bom a gente não deixar nada para outra, né? Como a gente não deve deixar em casa o que tenha que fazer, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, a mesma coisa são as conquistas morais. Por que deixar para a outra? Se eu posso fazer isso agora, né? Vou melhorar, seguindo a lei do progresso. Vamos lá. A resistência do incrédulo é preciso convir. Quase sempre é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. E a gente precisa ser o exemplo. Tanto pai e mãe tem que ser o exemplo, como o evangelizador tem que ser o exemplo. A criança tem que ver no adulto o modelo correto, né? Um pai que fuma não tem moral de proibir o filho de fumar. Uma mãe que diz palavrão não tem moral de falar com a filha para não falar palavrão. Então é preciso que ele seja o modelo. Então ele diz, a resistência muitas vezes é como as pessoas apresentam as coisas para os filhos, para eles. A resistência do incrédulo é preciso convir. Quase sempre é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. Para se ter fé, necessita-se de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso principalmente compreender. Compreender. E ver, você pega o livro, você está vendo, você leu, agora compreendeu, não é? O orador vem aqui e faz uma palestra, você está compreendendo o que ele está falando?
você vai assistir uma missa, você está compreendendo, às vezes até por a culpa vem até da acústica, ou aqui o microfone pode não estar funcionando bem, a igreja em geral é muito grande, a acústica não é perfeita, a gente nem entende, o padre às vezes é estrangeiro, a gente não entende o que ele está falando. Se eu for a uma reunião religiosa e eu não ouvir bem, não entender o que o orador falou, não ficou nada. O certo é que a gente entenda, né? A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa, atualmente, o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, porque ela exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Que Deus nos deu. Deus nos deu raciocínio, só não raciocina quem tem a inteligência embotada por uma prova que está passando, aí vem naquela encarnação com a inteligência embotada, né? Mas se nós estamos com tudo aqui funcionando, aprendemos a ler, escrever, falamos, né? Então nós temos raciocínio, mas temos o livre-arbítrio para termos responsabilidade dos nossos atos. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê, porque tem a certeza, e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar, frente a frente, a razão, em todas as épocas da humanidade. Nós já vimos essa frase, não já? Não é? Lá no início, lá na página de rosto, lá no início do Evangelho, tem essa frase, né? A fé inquebrantável, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá no início da nossa obra. Então isso é importante. E quando a gente, como a fé, ela não se impõe, ela não se receita, ela é uma conquista. Quando eu conquisto, ninguém me tira. Ninguém me tira. Quando a gente conquista a fé, ninguém me tira. Pode chegar com os maiores argumentos, porque não serão os melhores. São os maiores argumentos, mas não serão os melhores. Então não vai modificar a minha fé. Jamais, né? Ficou alguma dúvida disso? Alguém quer falar alguma coisa? Carmen, hoje também não falou nada. Carmen, olha os seus apartes. Guilherme também, quando quiser falar, fala, Guilherme. Então, vamos lá. Nós lemos como página de abertura a parábola da figueira seca. Parábola, nós já vimos aqui, né? Jesus contava histórias para estimular as pessoas a entenderem as ideias dele, como a gente faz quando dá aula para criança ou para jovem. A gente primeiro faz um enredo, conta uma historinha, para depois entrar direto na matemática. Porque se entrar direto, eles vão reagir, não vão gostar. Então, é assim que se faz com criança. Então, Jesus fazia isso porque eram crianças e somos. Então, precisamos estudar parábolas, né? Então, a parábola da figueira seca, ela causa, às vezes, assim, uma estranheza. Mas todas as parábolas têm um fundo moral, tem um ensinamento. Não é falar parábola por falar. Então, vamos lá, vamos começar a ler. Vai ler o último parágrafo? Não, você não leu o último? Ah, não leu o último, né? Eu já pulei, desculpa. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. A oposição sistemática é a postura dos orgulhosos, né? Eu não quero nem saber, eu não estou afim disso. Eu só vou estudar isso quando eu tiver mais idade, que eu vou me interessar, né? São os resistentes. Tá, agora vamos para a parábola. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele é Jesus, né? E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O
que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca? E Jesus lhes respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos 11, 12 a 14 e 20 a 23. Aqui tem um verbo que é importante, ó. Sem hesitar no seu coração. É a questão da fé. Quando eu tenho fé, eu não hesito mais. Eu tenho fé e tenho em todos os momentos. Eu sei. Não, vamos ver, hein? Eu sei. Ah, você é só esse seu comentário? Eu sei. Então, lembrando o professor José Jorge, né? Ele dizia isso, é isso mesmo. O professor José Jorge dizia isso. Ninguém me disse não, eu sei. Mas aí, olha só, pegando a bíbliazinha que eu tenho, a minha bíbliazinha católica, é bom a gente de vez em quando dar uma olhada nela para ver. O comentário que eles fazem é assim, olha: os homens, porém, não são figueiras. Eles devem produzir frutos para Deus em todo e qualquer tempo. Intenção de Jesus com a maldição simbólica da figueira era porque fazia 3 anos que ele procurava e aquele povo não produzia frutos. E já seria mais do que tempo suficiente. Olha como Jesus estava falando das pessoas. Ele deu a figueira como exemplo, hein? Do povo de Israel, né? Do povo de Israel. E é como a gente também. A gente tem que dar fruto, né? E os frutos a gente sabe, é seguindo os ensinamentos do Cristo, prestando atenção nas bem-aventuranças, nas leis morais, né? No nosso convívio do dia a dia. São os frutos que nós temos que mostrar para Deus. E nós temos dificuldade. Então, lembrando que isso aqui é uma história, né? Está contada no Evangelho de Marcos e está no de Lucas também. Só que no de Lucas, ele não diz, Marcos ele diz, não era tempo de figo. Se não é tempo de manga, não vai dar manga. Se não é tempo de figo, mas o de Lucas não tem nem essa frase. Então a gente vai ter a explicação agora. Já entendemos que Jesus ele não amaldiçoou a figueira, ele estava dando um exemplo, né? Porque olha gente, a nossa responsabilidade como espírito é muito grande. Aquele que estuda, que se aprofunda nos ensinamentos do Cristo, que se aprofunda nos ensinamentos dos espíritos, Kardec, Leon Denis, Ivone Pereira, aqueles que estudam essas obras e continuam com seus velhos hábitos, têm uma responsabilidade muito maior, e isso dizia também o professor José Jorge, do que aquele que passa lá fora com a bolsinha de supermercado na mão que não sabe de nada. Aquele não tem tanta responsabilidade. Tem porque ele tem consciência e não aprendeu a usar a consciência. Mas nós que estudamos temos muita responsabilidade. Então vamos ver o 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Os oradores que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial. Agradam aos ouvidos, mas, quando são analisadas, não se encontram nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas. É isso que nós falamos. Se a gente assiste um estudo, a gente assiste uma palestra, e se perguntarem assim, que proveito você tirou dessa hora que você ficou lá? E a gente não tiver nada para dizer, é um caso a pensar. Ou a gente não prestou a mínima atenção, né? Gente, é uma coisa impressionante. Eu que fico muito aqui na mesa, tem gente que chega ali, senta e já senta naquela cadeira para botar a cabeça na parede para dormir. Eu não entendo, nem a pessoa sair de casa para vir dormir aqui. Por que não dormiu em casa? Não é mais confortável? Né? Não vai machucar a cervical? Não entendo. Não sei como é que é aquela parede. Ela, de vez em quando, um dia tu manda limpar porque fica as cabecinhas ali. É isso aí, a pessoa vem, não se sabe por quê.
acha que para vir à casa espírita é só para tomar um passe e beber água fluidificada, que já vai resolver tudo. Não entende que o que vai resolver é o estudo. Aquelas bolsas de plástico bem pesadas. Hein? Mexe em sacola plástica, até se ajeitar, fazer uma barulhada, e todo mundo para, todo mundo olha, já interrompeu. O orador aqui, até se não estiver bem concentrado, ele pode se perder, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. É preciso que alguma coisa de substancial fique na mente e no coração do ouvinte. Se não ficar, alguma coisa está errada. Ou o ouvinte não está ligado, está ali sem entender o que está fazendo, ou o orador, ou o padre, ou o pastor, quem estiver falando para aquela plateia, não está sabendo falar de maneira compreensível, que é preciso, né? Às vezes a pessoa tem muita instrução, tem um vocabulário difícil, né? Mas não adianta usar isso na plateia. No livro é diferente. Há livros, um livro de Joana de Ângeles, você tem que, antigamente era o dicionário, agora é o Google, né? Tem que estar ali do lado, porque o vocabulário é difícil. E já teve gente dizer assim, por que usa o vocabulário tão difícil? É um espírito superior. O espírito superior não fala né, como eu falo. Não diz que hoje está calor, e o verbo não é verbo estar, né? O espírito superior, ele fala corretamente, ele tem um outro vocabulário que a gente ainda não tem, né? Então você está lendo uma mensagem de Joana de Ângeles, tem que estar com o Google ali do lado. Opa, o que quer dizer isso aí, né? Para poder passar de maneira clara, porque nem todo mundo aí vai ter tempo de abrir o Google para saber o que eu falei aqui. Então nós temos que trocar em miúdos para ficar de acordo com o patamar que a gente está ocupando, que não é o de Joana de Ângeles, né? Com certeza. Então vamos lá. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maior parte do tempo, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração em uma palavra, a fé que transporta montanhas. A fé que abala as fibras do coração, é a fé que mexe com a gente, né? Eu tenho que acreditar nisso porque é verdadeiro. Já comentei com vocês, eu vou, depois que eu estudei a doutrina espírita, depois que li muita coisa sobre o Dr. Erma, que o Dr. Erma é um médico, um espírito que foi médico e continua trabalhando para os doentes, a gente vai para um consultório quando está doente, a gente vai fazer uma cirurgia, você já vai pensar, eu já vou pensando nele, Dr. Erma, me ajuda, estou precisando da sua ajuda. Eu tenho fé e tenho provas de que ele me ajuda. Se ele me ajuda, a Gracilde, essa coitadinha aqui, pode ajudar qualquer um de nós. Mesmo quem não teve... eu tive convívio com o altivo e o altivo incorporado com o Dr. Erma. Mas mesmo quem não teve, pode ter a certeza absoluta que se pedir a ele, ele vai ajudar. Sabe? Isso que eu estou falando não é fé cega. Eu estou dando o meu exemplo verdadeiro, certo? Pedir, obterei. E pedir com fé. E pedir coisas necessárias. Não é isso? Então é importante que a gente saiba disso, né? Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que se... que não colocarem em ação os recursos trazidos consigo. Nós temos a nossa inteligência, nós temos a vontade, nós temos todos os nossos sentidos funcionando. Por que não colocá-los em prática? Por que não utilizá-los? Por que não aproveitar isso? Né? O deficiente visual, ele tem uma dificuldade.
O deficiente auditivo tem uma dificuldade. A pessoa que nasceu sem os braços tem uma dificuldade. Mas se a gente pensa assim, por isso que a gente estuda lá também no capítulo 5, né? Que Deus não perdoa o desânimo. Porque se está tudo funcionando, por que não botar para funcionar? Por que ficar parado? Por que não estudar? Por que não trabalhar? Por que viver na inércia? É por isso, né? Então ele está falando assim, se nós trouxemos os recursos, né? Por que não colocá-los em prática? Por que funcionar como a figueira que não deu fruto? Por que funcionar como uma criatura que não dá fruto? Uma pessoa que não tem nada de bom, de útil a te dizer. É muito desagradável isso, né? Muito bem, vamos para o 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nem todos têm essa faculdade, né? Mas a responsabilidade dos médiuns é muito grande. Mas quem não tem essa faculdade tem outras responsabilidades. Todos nós, estamos lá no Livro dos Espíritos, todos nós temos uma missão a cumprir. Ninguém veio aqui a passeio. O médium tem a missão dele. O médico tem a missão dele. A mãe tem a missão dela. O pai tem a missão dele. Todos temos missão. A gente pode pensar assim, mas mãe tem missão? E enorme. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontra-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre rico e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. Isso aí, tá vendo? É o que nós já falamos no capítulo anterior, né? Para provar aos homens que todos são chamados, ricos, pobres, não é isso? Em todas as classes sociais, os humildes, todos são chamados, desde que atendam ao chamado, né? Mas se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida. Se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéril. Vocês vejam que esse item 10, ele está falando para os médiuns, para aqueles que trabalham com a mediunidade. Não precisa ser médium de incorporação, basta ser médium que dá passe aqui no salão, certo? Ele está pensando, ele está se dirigindo aos médiuns, aqueles que trabalham mediunicamente, mesmo aqueles que não tenham, que não incorporem, né? Dei passo muitos anos da minha vida, nunca incorporei, não vejo nada, não escuto nada, ninguém me diz nada no meu ouvido, sabe? Mas a gente faz aquilo por amor, sabe o valor do passe, então a gente tem a certeza absoluta que está transmitindo alguma coisa de boa, porque não é de mim, é do meu mentor, né? O médium tem que ter essa humildade de saber que não é a capacidade dele que vai passar o fluido para a pessoa, para o receptor, é o seu mentor espiritual que está utilizando o seu fluido, o seu corpo, suas mãos para passar, né? Então esse item 10 é voltado para os médios, isso é importantíssimo da gente entender, porque senão, o que ele vai dizer aí? Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não lhes souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. É isso aí. Olha o cuidado que o médium tem que ter. Por isso que, muito especialmente, quando a gente é no dia de vir à casa espírita para dar passe aqui no salão, eu tenho que ter cuidado. A minha alimentação tem que ser o mais leve possível. Se trabalhar na mesa mediúnica, então nem se fala. Tem que ter algumas horas sem ter se alimentado.
para que o organismo esteja funcionando o mais suavemente possível. Se eu me aborreci com alguém, eu não estou pronta para trabalhar. Se eu tive um problema no trânsito, alguém me deu uma fechada e eu disse uma coisa grosseira, eu não estou pronta para trabalhar mediunicamente. Porque aí os bons espíritos dizem assim, ela ou ele hoje não está bem. Então não vamos trabalhar com ele, vamos trabalhar com outra pessoa. Mas aqueles que estão por aí perambulando, aqueles espíritos sofredores, dizem assim, opa, hoje está para mim. Está com a cabecinha cheia, vou lá. Então atrapalha o trabalho. Então por isso que o médium tem que ter essa consciência de quando não estiver bem, é chegar e dizer, hoje eu não posso dar passe. Pelo contrário, eu até quero tomar passe. E se não estiver bem, também chegar para o Newton, para a direção do trabalho mediúnico, dizer, hoje eu não tenho condições, certo? Não precisa faltar a casa, é bom vir para se equilibrar, se acalmar, mas não está em condições de trabalhar mediunicamente. Então esse item aqui foi para os médiuns. Vamos para a instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. É uma mensagem de José, espírito protetor, né? Vamos lá. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Olha que coisa interessante. Eu tenho fé, mas não faço nada por ninguém. A fé tem que ser ativa, né? Quando nós estudamos a piedade, a caridade. A caridade é a piedade posta em ação. A fé também ela é mais verdadeira quando ela é ativa. Então eu não posso plantar a fé no coração de ninguém, mas eu posso mostrar para a pessoa que ter fé faz bem. Isso eu posso fazer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Que filhas? Vamos lá. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Trindade inseparável. Muito bom. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Enquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? Que uma coisa está ligada à outra, né? A fé nos dá esperança, né? Quem tem esperança é quem espera que aquilo vai acontecer. Espera pacientemente porque tem fé. Enquanto aquilo que ela está esperando não acontece, eu vou fazendo caridade. Caridade material, caridade moral, né? Uma pessoa ligar para você e dizer, olha só, eu tô chateada, eu preciso conversar com você. A gente, todo ouvidos, né? Pode conversar, isso aí é uma caridade, né? Mas se você tiver amor no coração, se você tiver fé, aquilo vai ser muito melhor, porque a pessoa vai se sentir aceita por você. É diferente de você falar com uma pessoa, contar uma dificuldade para ela, e ela diz assim, pois é, isso é um problema teu, é uma prova sua, né? Quase que diz, azar o seu, não, né? Parece até que está dizendo isso, porque ele diz assim, olha, agora você reza que isso passa, e vai embora. Não é assim que se recebe. É o acolhimento, isso aí. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construir, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Olha que interessante. Quando nós estudamos o capítulo 13, deixa eu ver se eu acho aqui. No capítulo 13, nós vimos isso. Não precisa vocês procurarem, não. Eu vou dizer aqui. Ele diz assim, no capítulo 13, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Quer dizer, a caridade é o alicerce. Lembra que nós falamos sobre isso? É o alicerce.
cada andar do edifício é o edifício das virtudes terrenas, então você vai adquirindo as virtudes, né? A bondade, a humildade, a beneficência, blá, 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 até chegar ao telhado, ao teto, à cobertura. O que é a cobertura? Qual é o sentimento fundamental que cobre tudo? O amor. Então o amor está lá no alto do prédio, é o último andar. A caridade é o alicerce. Estudamos isso quando viemos lá no capítulo 13. Hoje, e você falou aqui, construir, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, porque senão o edifício vai ruir, vai desmoronar, né? A primeira dor que sentir, primeira decepção que tiver, não acredito em mais nada. Eu estava achando que era assim, mas não é. Por quê? Porque não foi uma fé inabalável. Não construiu o edifício das virtudes numa base sólida. E ele diz que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque tem aquele que diz, você tá fanática hoje, hein? Está indo domingo para o centro? Está fanático, vai para o centro do carnaval? Hoje é feriado, você vai ao centro. Essas são as zombarias, né? Porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, se disser assim, mas eu acho que a melhor coisa que eu podia fazer hoje é ir para minha casa religiosa. Isso me faz um bem enorme. Não precisa nem dizer assim, um dia você vai chegar lá. Não precisa não. Que parece uma sentença, né? Não precisa dar essa sentença para ninguém. Mas que vai chegar o dia dele, vai. No dia que doer bastante, vai. Vamos lá. E essa fundação inabalável, a gente pode afirmar, Dona Cacilde, que ela é sobretudo a nossa convicção de que nós fomos amados por Deus primeiro. Com certeza. Então, a nossa incapacidade de enxergar determinadas coisas, né, pode suscitar em alguma dúvida. Pode estar baseado nisso, nessa dúvida do amor de Deus por todos nós que somos filhos dele. Exatamente. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm, ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras, que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceites a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que acreditais nela. Segui nossos conselhos, mais conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Então ele fala assim, crede em suas promessas, falando de Deus, né? Seguir nossos conselhos. Conselhos de quem? São os espíritos, né? O espírito José que deu essa mensagem. Então que vocês sigam os nossos conselhos dos bons espíritos. Por isso nós estamos estudando, aprendendo inclusive a fazer a diferença entre o espírito bom e o espírito brincalhão. Mas no Evangelho só tem espírito superior. Kardec selecionou as mensagens dos melhores. Então, se está aconselhando isso, está dizendo, seguir nossos conselhos, conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Os meios, aquilo que Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se não acreditar em Jesus, não estudar as palavras dele, não seguir Jesus, não se atinge o Pai. Ele só está dando, é isso que ele está dizendo aqui. Nós temos o caminho, todos eles estão nos indicando o caminho. Basta a gente
se animar e seguir esse caminho e mudar os velhos hábitos errados. Nem todos os hábitos nossos são errados, é mudar os hábitos errados. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1805. Olha só, crede e esperai, sem jamais fraquejar. Mesmo que diga assim, mas você acredita mesmo? Eu sei, tenho certeza absoluta. Isso deixa a pessoa assim, puxa, fala com uma convicção. É isso que nós temos que fazer. E ele diz aqui, os milagres são frutos da fé. É só a gente esperar, porque as coisas vêm no momento em que tem que vir. Não é no momento que a gente quer, é no momento que Deus acha que vai ser bom para nós. Essa compreensão é tudo. Essa compreensão é tudo. O que você falou, o que muitas vezes faz a pessoa fraquejar é não entender o amor de Deus para nós, que é um amor de Pai, e Ele é Pai, bom, amoroso, justo. Por que não acreditar nele? Por que não seguir, né? Vamos parar por aqui, porque daqui a pouco está na hora da aula do Newton, e a gente termina a semana. Eu jurava que hoje ia acabar o capítulo 19, mas não foi. Não, até que hoje vocês não interromperam tanto. Mas vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham aqui na nossa casa, que nos sustentam, que nos amparam, que nos intuem, para que tenhamos sempre muita vontade de estudar, Senhor. Estudar essa doutrina que abre os nossos olhos, que abre os nossos ouvidos, que alertam a nossa consciência. Então, Jesus, nós te pedimos que fortaleça sempre em nós a vontade de estar aqui estudando, para nos prepararmos, Senhor, para seguir o Teu caminho. Abençoa o nosso dia, Senhor. Abençoa todos nós aqui presentes. Abençoa os companheiros que não puderam estar aqui, aos que nos assistem de casa. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos pelo Teu manto de paz, de amor e de muito equilíbrio. Então nós te pedimos, Senhor, que fique conosco sempre. E é em Teu nome, Jesus, em nome do nosso querido altivo, em nome desses espíritos amorosos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho na manhã de hoje. Graças a Deus.